Fala galera, e aí como é que vocês estão? Tudo bem? Semana fria por aqui. E aí como é que tá? Invernão chegando com tudo, né? Galera, alguns dias atrás, semana passada, nós começamos aqui uma série falando sobre trading utilizando inteligência artificial. Trouxemos o primeiro vídeo lá, como é que você faz para converter um script, qualquer script do TradingView, né, de um indicador do TradingView, em uma estratégia do próprio TradingView e depois transformar isso no Profit Chart. Aí fizemos mais dois vídeos falando alguns aprimoramentos lá, mas hoje, até por um comentário de um assinante aqui do nosso canal, agora você consegue criar o seu assistente de desenvolvimento sem você precisar fazer essa conversão toda, utilizando uma única inteligência artificial. E eu estou falando do Gemini, ou Gemini, que é da Google. Claro que nós temos que preparar todo esse ambiente para que você possa, então, fazer com que ele desenvolva para você e tudo como nós falamos nos outros vídeos, direcionando a inteligência artificial para que ela faça aquilo que você quer, né? Ela vai trabalhar como um desenvolvedor para criar aquilo que você já está pensando. Então, vamos ver um passo a passo hoje, como é que você vai criar o seu agente de desenvolvimento aí, para que você possa ter ele em mão sempre que você precisar criar uma estratégia nova. Temos que seguir alguns passos e temos que, claro, também dar contexto para ele, assim como nós fizemos lá no cursor. Quem não viu o vídeo do cursor, assiste aí uns vídeos passados, tá? Mas vamos lá, porque esse aqui está bem mais simples e vai ficar muito mais direto. Vamos nessa. Muito bem, seja muito bem-vindo. Eu sou o Henrique, este é o canal VDT Invest. Se você está chegando agora aqui, começando a conhecer o nosso canal através desse vídeo, cara, é uma excelente hora. Aqui nós falamos de análise técnica clássica, análise técnica utilizando indicadores, automatização utilizando os módulos de automação do Profit Chart, os editores de estratégia e, claro, hoje entrando mais no mundo da inteligência artificial. Se você gosta desse tipo de coisa, é agora. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, marque a opção todos, que sempre que houver um vídeo novo, seja ao vivo, seja gravado, o YouTube te manda a notificação e você vem participar com a gente, tá? E para você que já faz parte da nossa grande família aqui, o meu muito obrigado sempre, é uma honra muito grande ter a sua companhia. Bom, galera, semana passada nós falamos de duas inteligências artificiais para que você possa converter ali os seus algoritmos lá do TradingView para o Profit Chart. Desta vez, vai ser muito mais tranquilo, porque nós vamos utilizar uma única ferramenta de inteligência. Porém, você vai ter que ter um trabalho prévio de preparar essa inteligência para que ela faça aquilo que você quer, tá? Vamos lá então? Vamos lá para a tela rapidinho. Já entramos aqui no nosso navegador e agora vamos até uma tela diferente aqui, ó que bonito. Galerinha, vamos lá. O que nós vamos utilizar aqui para a nossa inteligência artificial e transformar num desenvolvedor que atenda ao nosso gosto? Então, vamos usar o Gemini do Google, tá? Então, você vai digitar aqui Gemini ou Gemini, né? Como que você quiser, e você vai encontrar aqui a primeira opção, tá? Primeiro resultado, pode clicar ali. Clicando, você já vai entrar no Gemini, tá vendo? Ele vai entrar, você vai logar com a tua conta do Google, você pode fazer upgrade se você quiser, mas aqui nós estamos utilizando a conta gratuita. Como sempre, nós trazemos aqui as ferramentas que nós vamos utilizar, são todas elas gratuitas, tá bom? E aí, o que vocês vão observar? Vocês vão observar aqui que no meu canto esquerdo aqui do meu navegador, já tem aqui, ó, um VDT Dev, mas você vai ver esta opção aí no seu. Veja alguns gems. Gems são os agentes de inteligência para ele trabalhar para você. E aí você vai ver alguns, caso você queira, né? Vai encontrar alguns aqui, vai aparecer desse jeito, e você vai clicar sobre esta opção aqui, ó, Novo Gem. Tá vendo? Clicando em Novo Gem, você vai abrir um espaço para configurar o seu assistente. E é aqui que você vai começar a dar os contextos para a inteligência artificial para que ela trabalhe para você, tá? De que forma? Primeiro você vai dar um nome para ele, né? O meu eu coloquei aqui como VDT Dev. Depois eu vou dar algumas instruções e essas instruções
na verdade, é o contexto que você vai dar para ele trabalhar para você, né? Então, você vai dizer aqui, por exemplo, que você vai ser um especialista em desenvolvimento de estratégias para as plataformas da Nelogica, Profit Chart, Vector, Black Arrow, para a criação de indicadores, regras de coloração e regras de execução, para que ele possa trabalhar tanto no modo manual quanto no modo automático, criando algoritmos para operações de day trade e swing trade. Então, seja específico para que ele entenda tudo o que você está falando. Então, você tem que dar o contexto para ele trabalhar para você. Então, imagina que você vai contar isso para alguém. O que é que você faz? Ah, eu sou assim, essa. Então, você vai ter que contar isso para ele. Explicar para ele o que ele vai ter que fazer no dia a dia. Tá? Então, essa é a primeira parte. Dar o contexto. Depois, você pode adicionar base de conhecimento para esse cara. E é aqui que está a parte da preparação. Lembram-se lá no vídeo anterior do cursor, que nós falamos do cursor, onde eu comento com vocês que nós temos uma base de conhecimento para que a gente possa treinar a inteligência e aí ela trabalhar para a gente? Pois bem, aqui no Gemini, da mesma forma você vai fazer isso. Você vai dar contexto para que ele possa trabalhar para você. E como é que você faz isso? Anexando alguns arquivos. Então, nós vamos entrar aqui com um anexo de arquivos. Então, um dos arquivos que você pode fazer aí o download é a própria documentação de todo o módulo de estratégias lá da Nelogica. Você pode tanto buscar no site da Nelogica, ou você pode, inclusive, eu vou tentar deixar um link aqui, que é um último arquivo que eu tenho, que é de 2024. Não sei se já foi atualizado, mas eu tenho ele de 2024. Eu vou deixar um link aqui para que você possa baixar esse arquivo do módulo de estratégias, e aí então você vai lá e dá esse contexto para ele. Além disso, você também tem que informar para ele, ou passar para ele, alguns arquivos de conhecimento mesmo, né? Então você vai pegar arquivos que você já tem aí de editor de estratégia, ou de indicador, ou de regra de coloração, ou de estratégia de execução, e também vai anexar aqui. Você pode colocar até 10 arquivos aqui, pessoal. Então, coloque o máximo que você puder para dar para ele o contexto ideal para as suas estratégias, tá? Eu vou deixar para vocês aqui também aquele link que nós utilizamos lá no cursor. Lembram-se disso? Tem aquele link do cursor que você preencheu um formulário ali e baixou os arquivos de treinamento. Vai ficar aqui na descrição também para que você possa baixar aqueles arquivos e depois enviar para dar o contexto para ele. Tá? E aí, o que nós vamos fazer então? Nós vamos chegar no nosso dev. Então, vamos voltar para o nosso dev ali. Esse aqui eu não vou salvar, vou deixar normal. Voltei para o meu dev e aqui ele já tem o meu contexto. Ó. Então, já tem aqui, ó, recentes, código para NTSL, documentação melhora a base. Eu fiz uma pergunta para ele poder me dar a informação. Olha, se eu te entregar uma documentação de base, isso melhora o teu conhecimento? Ele falou que sim, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Com essa base já proposta, nós vamos pedir para ele escrever um código bastante simples. E aí, você precisa ser específico naquilo que você quer fazer. Em que sentido? Você vai escrever literalmente tudo o que você quer que aquele código que você imagina faça para você. Então, nós vamos escrever um código aqui bastante simples, tá, pessoal? Bastante simples. Vamos lá. Então, como ele já tem todo o contexto, nós vamos ser bastante direto para ele. Você vai escrever um código para operações nas plataformas desenvolvidas. E aí eu quero dizer para ele que ele pode usar em qualquer plataforma, né? Pela Nelogica. Isso quer dizer, seja literal, tá? Que as operações podem ser feitas no Black Arrow, Vector e Profit Chart. Ponto. Na outra linha. Eu vou dar um comando bastante simples para que ele faça para nós o desenvolvimento desse código. Só que eu vou deixar assim, o racional é simples, o critério é simples, mas nós vamos dar uma complicada para ver se ele consegue fazer, tá? Vamos desenvolver uma estratégia para operações de day trading, né? Tá? Seguindo
os critérios abaixo. Indicadores necessários. Média de 9 períodos exponencial. Média de 40 períodos, também exponencial. Eu já estou dizendo para ele quais são os indicadores que ele vai utilizar. E volume financeiro. Tá? Volume financeiro. Bom, o racional para fazer as operações são os seguintes. O que vai dar trabalho aqui vai ser você escrever da forma que você faria essa operação. Então, de acordo com a tua análise, então imagina que você tem primeiro uma estratégia pronta. Bom, se fizer tal movimento, se fizer outro movimento, se o volume for assim, se o indicador tal for assado, você vai ter que descrever isso passo a passo para ele como um critério. Se acontecer tudo isso, então faça tal coisa. É isso que você vai ter que escrever. E aí depois ele vai desenvolver. Então vamos lá. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Olha lá. O racional deve ser o seguinte. Quando a média de 9 períodos passar para cima da média de 40 períodos e houver um candle positivo, ou seja, comprador, né? Fechando positivo, e o volume financeiro desse candle for 2 vezes maior que o volume do candle anterior, então eu quero dizer para ele o seguinte, que nós temos que ter o cruzamento da média de 9 com a média de 40 períodos, temos que ter um candle positivo e temos que ter um volume desse candle 2 vezes maior que o volume anterior, tá? Caso isso aconteça, ele vai colocar uma ordem de compra na máxima desse candle, um tick acima. Então, quando a média de 9 períodos passar para cima da média de 40 períodos e houver um candle positivo e o volume financeiro deste candle for 2 vezes maior que o volume anterior, envie uma ordem de compra um tick acima da máxima, acima deste candle. Tá? Agora que nós vamos começar a complicar aqui, ó. Coloque alvos e stops parametrizáveis para que o usuário possa definir seus alvos. Eu vou colocar assim, coloque como estamos falando de operações de day trade, coloque inputs com janelas de horário para que possamos realizar as operações. Coloque também, olha só, pessoal, um parâmetro de encerrar qualquer operação em um determinado horário. Por exemplo, às 17 horas e 25 minutos. Vou dar mais uma complicada para ele. Por ser operações, por se tratar, né, de operações de day trade, então, na verdade, estou escrevendo um prompt para ele, né? Por se tratar de operações de day trade, escrevo o código tanto para compra como para venda a descoberta. Acho que é isso, né? Vamos ver? Manda ver. Olha lá. Agora ele vai começar a trabalhar para nós. Nesse caso, ele já vai trabalhar direto
na linguagem NTSL, que é bastante interessante. Olha lá, já está desenvolvendo a estratégia para que nós trabalhemos nas plataformas ProfitChart, Vector e Black Arrow, tá? Média de 9, média de 40, o volume atual é o volume da financeiro, né? Condição de compra, condição de venda, volume anterior, definindo, tal, tal, tal. Então, olha só, tudo aquilo que nós explicamos para ele, ele começou a escrever agora. Condição de compra, média exponencial de 9 do período anterior, menor do que a média de 40 e, no candle atual, maior que a de 40. Legal, é exatamente isso que a gente escreve, né? Eu tenho que olhar para o candle atual, olhar para o anterior, e aqui tem que estar numa condição, e agora aqui. Close maior que open, que ou seja, candle positiva, e volume atual é igual ao fator volume vezes volume anterior. O fator do volume deve estar escrito em algum input que ele colocou aqui em cima. Olha lá. Fator volume. Cadê? Horário fim, hora de encerramento. Ah, ele está multiplicando ali. Tudo bem. Ok. Bom, não nos interessa agora aqui. A gente já está confirmando, ver se ele escreveu na linguagem certinha. E o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos copiar esse cara e vamos ver se funciona. E se funcionar, nós vamos ficar bastante contentes, né? Porque tá muito legal, muito mais fácil fazer assim do que fazer daquele outro sistema que nós fizemos. Só que aqui já você vai pegar, por exemplo, uma estratégia diretamente focada para o profit. Não é o caso do que nós fizemos semana passada, que foi TradingView, converte para cá, converte para lá, né? Vamos lá para o nosso Profit Chart e vamos abrir o nosso editor de estratégias. Para você aí entrar no seu Profit Chart, entra lá no menu Estratégias, Editor de Estratégias e você vai vir já para a tela e nós vamos trazer o nosso editor para cá. E aí nós vamos simplesmente copiar aquele código e trazemos para esta tela. Então, vamos deixar ele maiorzinho aqui. E vamos ver o que ele fez lá. Copia aquele código. Eu vou pegar esse que está aqui, vou deletar e simplesmente vou colar todo ele aqui. Não sei se vai funcionar, nós vamos ver junto. Olha lá, tem alguns errinhos. 8140, 8140. Tá, deve ser algum erro aqui, vamos ver. Página 8140, olha lá. 81. Time, então tá, ó, abriu parênteses. Se ele fechou o parênteses aqui, pessoal, ele tem que fechar aqui também, ó, tá? Faltou aqui, ó. Depois na 40, tal. Vamos ver o que que ele fez. Opa, 81, agora faltou de novo. Time, abre. Eu acho que é aqui, ó. E abre, fecha. Vamos ver. 81,50 agora. Bom, vamos fazer o seguinte, não vamos inventar moda. Vamos mostrar para ele que o negócio não funcionou. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, deixa eu ver aqui, ó. Vou pegar isso aqui, vou pegar esse erro, vou copiar e vou levar lá para a tela. E aí eu vou mostrar para ele, olha, aconteceu isso. Vamos lá. Voltemos para aqui, vou trazer para cá, ó, copiando e colando o erro. Ao compilar, foram apresentados alguns erros. Analise pela imagem anexa e faça as correções. Traga o código totalmente corrigido e reescrito. Cara, é isso aí. Vamos ver. Sem edição, o negócio é funcionar. Com base na imagem dos erros, compilação que você anexou, pude identificar os problemas corrigidos. Os pontos de declaração incorreta, tipo variáveis, alguns estavam como float, deveriam ser integrados. E vice-versa, tal. Min price increment, ok. Vamos ver se ele arrumou isso aqui. Então é importante, talvez, tá vendo, pessoal? Você dá um maior número de arquivos de contexto para ele. Por isso que 10 é um número legal, né? Você pode pegar vários códigos que você já tem aí e pode vir buscar alguns elementos para ele poder ajudar você ali, ó. Vamos lá. Voltemos para ele, vamos
Está lá em cima. Vamos apagar tudo e copiar e colar o código novo. Opa, de novo, na página 81, ele está apresentando o erro, hein? Na página 81, ele está apresentando o erro. Peraí, o que aconteceu? Deixa eu copiar ele de novo. Isso aqui é só um exemplo, tá, turma? Que você pode fazer com a sua estratégia aí, caso você queira, caso você não queira. Vamos copiar aqui, ó. Vou copiar agora o texto aqui, vamos ver, ó. Vou copiar o texto e vou levar o texto lá para o nosso editor. Novamente, foram apresentados erros. Parece que foram os mesmos. Vou copiá-los. Copiar abaixo. Por favor, analise e corrija. O compilador apontou especificamente a falta de parênteses. Agora ele entendeu. E a necessidade da palavra-chave them após as condições if. Vamos ver se ele fez isso? A linha 81 e 91 no código original. Tal, correspondem. O erro depois do if tem que vir um then. Então, talvez ele não tenha entendido a imagem, mas sim o texto. Vamos ver se ele conseguiu entender aquilo que nós falamos. Adicionei os comentários para ajudar a rastrear os blocos, begin e end, alterei as camadas, tarará. Bom, vamos lá. Vamos copiar esse cara. Não quero nem ver, já vou copiar aqui de cara. Vamos pegar isso aqui e vamos jogar para o nosso Profit Chart. Olha lá. Ctrl A, seleciona, deleta tudo. Bom, tá vendo aqui, parâmetros de entrada, início, período de média curta, período de média longa, alvo em ponto, ele já trouxe aqui e tal, vamos compilar esse negócio. Ah, agora compilou, olha lá. Compilou e agora nós temos um código funcional. Nós vamos fazer um teste aqui no índice futuro, no mini índice, mas então eu vou tirar esse 100 aqui, porque ele está entendendo que são 100 ações, né? Vamos colocar 5 contratos aqui, aliás, alvo 700. Ele não está colocando quantidade de nada, né? Alvo 700, tá, 200, 150. Certo? Vamos testar esse cara? Vou colocar aqui no gráfico de 15 minutos. Olha lá, já temos algumas informações, olha lá. Beleza, galera. Olha aí, ó. Então, compilou, o código está em execução, está funcional. Tá? E a partir de então, nós temos uma ferramenta que nos traz resultados. Ó. Ele fez uma venda, encerrou essa venda. Quantos pontos foram aqui? 700 pontos. Vamos aumentar esse número de pontos? 1000. Vamos ver se ele funciona. Ó, já mudou, tá vendo? Beleza, então nós temos um código agora que está trazendo para nós algum tipo de resultado. Vamos ver como é que ele executou isso aqui? Ó, no último ano, né? É muita coisa o último ano. Vamos colocar o último mês aqui. É mais fácil, né? No último mês, nós tivemos duas operações, ó. Uma no dia 16 de junho e a outra no dia 20 de junho. Cada uma delas nos trouxe 200 reais aí de ganho, né? 1000 pontos. Beleza, hein, turma? Compilandinho, bonitinho. Maravilha, hein? Se nós pegarmos, vamos pegar 3 meses aqui, ó, 3 meses ele fez operações de compra e de venda, então já consegue mostrar para nós que, de alguma maneira, ele funciona, tá? E aí você pode também, caso você queira, mudar isso aqui, né? Agora você tem o código na mão, você pode mudar sua janela de horários, você pode mudar os períodos de média, você pode mudar alvos e stops,
Então fique à vontade a fazer o que você quiser. Se você quiser trabalhar com o swing trade, você fala para ele, ó, eu quero trabalhar com o swing trade, quero desse jeito. Vocês viram aqui que nós falamos só de 3 indicadores, né? Estamos falando de média móvel de 9 períodos, média móvel de 40, ou vai ter alguém que queira de 21, ou de 50, 80, fica à vontade para trocar. E volume financeiro, tá? Então nós estamos falando de price action só ali, né? Alguma coisa de cruzamento de média e tal. Você pode dar mais detalhe para ele, vocês viram que nós demos alguns detalhes, né? Por exemplo, vai precisar colocar horário de fechamento de operação, vai precisar colocar horário de abertura de negociação ou não. Então, está bem completo o nosso código, tá? A gente poder olhar aqui, olha só, tem vários inputs, alvo e stop, médias, horário de encerramento do dia. Então, ele traz no código aqui embaixo, ó, encerramento por qualquer posição. Olha só que legal. No comentário ele já traz isso, ó. Se o tempo, né, o horário for maior do que a hora de encerramento, então close tudo, fecha tudo, tá? Ficou legal, hein, pessoal? E não é um código muito grande, né? É um código até pequeno. Trouxe direitinho essa questão da máxima, mais um min price, né, mais um tick. Colocou aqui, só não colocou o offset, mas daria para colocar um offset aqui se você quisesse, por exemplo, mais, sei lá, 25 pontos aí. Ele não vai mudar o código, tá vendo? Tá compilando. Seria o offset, seria a ordem de disparo e quantos pontos você aceita pegar a mais caso passe direto, como foi hoje, por exemplo, que o mercado andou forte depois de uma certa hora, né? Então, se sinal compra, então ele está colocando condicionais, ó. Aqui são todas as fórmulas para comprar. Então, essas duas linhas aqui, elas estão traduzindo exatamente aquilo que nós dissemos no nosso racional. Se a média de 9 cruzar para cima da 40, se nós tivermos um candle positivo, então close maior do que open, e o volume do candle atual tem que ser maior ou igual a 2 vezes o tamanho do volume do anterior. Olha aí, ó. Perfeito, perfeito, perfeito. De uma maneira bastante simples, ele colocou um código para nós aqui. Bem legal, bem legal. Então, turminha, não está difícil criar o seu agente. Ficou bastante tranquilo essa nova facilidade que nós trouxemos aqui, né? Utilizando o Gemini. Utilizando o Gemini e dando contexto a ele, dando um contexto para que ele possa fazer para você esse tipo de estratégia. Aí você pode criar regra de cor, você pode criar um indicador, você pode criar uma estratégia de execução, você pode criar os 3 juntos. Então fique à vontade para estudar aí e fazer o que você quiser, tá? Lembrando, necessário para esse tipo de coisa aqui funcionar, que você dê contexto para o seu agente. Isso quer dizer que, primeiro você vai descrever qual é a função desse seu desenvolvedor. Imagina que você está contratando um profissional aí de desenvolvimento para estratégias específicas para o Profit Chart, Black Arrow, Vector, e você precisa ensinar ele, ou então falar do que você faz. Qual é o teu negócio? Bom, o nosso negócio é desenvolver sistemas, assim assado, com base nisso, né, utilizando essa plataforma, para essas linguagens, tal. Então, você precisa ensinar o cara. Depois você vai trazer para ele ferramenta de estudo. É igual você levar um funcionário novo para a tua empresa. Ó, como é que eu aprendo sobre a tua empresa? Está aqui a nossa documentação. Então, você vai ter o material ali para você apresentar para ele também. Tá? O que nós vamos fazer então? Eu vou deixar para vocês aqui nos links na descrição do vídeo. Vamos fazer o seguinte, 500 likes, tá? O módulo da estratégia e a documentação, eu vou deixar para vocês já de cara aqui. 500 likes, eu deixo aqui para vocês os arquivos de treinamento para que vocês possam utilizar aí no seu contexto, tá? Mas tem que chegar a 500 likes, senão eu não vou deixar. Certo? Beleza? Aí vocês vão ter que caçar um monte de informação por aí. Se você conseguir ajudar a gente aqui, chegar a 500 likes, a gente libera esses arquivos de treinamento para vocês que já foram utilizados no nosso outro treinamento, no outro vídeo lá. Tá? Beleza, galera? Galerinha, tá simples, hein? Ficou fácil agora. Cria o seu agente para que ele possa trabalhar para você e aí você fica mais pensando exatamente qual vai ser a parte gráfica. Então você vai testar alguns padrões gráficos, por exemplo, engolfo de alta, por exemplo, é um padrão muito legal, né? Ombro, cabeça, ombro. Você pode testar aí vários padrões gráficos ou algumas figuras gráficas e depois que você escreveu tudo isso, então, para que eu consiga desenvolver um código, você precisa escrever.
Então, escrever mesmo assim, ó, se a condição tal fizer tal coisa, se o candle fizer isso, aquilo, aquilo, se ele estiver abaixo da média em tal momento, depois passar para cima da média, se a média fizer tal coisa, se o indicador tal fizer... Então, você tem que explicar para ele tudo o que você quer. Aí, a hora que você der todo esse contexto, então, bom, se tudo isso estiver acontecendo ou tiver acontecido, então faça tal coisa. Ou seja, coloque uma ordem a mercado, coloque uma ordem na máxima do candle anterior, mais um tick, ou coloque a ordem de venda, sei lá, na mínima, não sei lá. Então, entende? Você tem que ir explicando passo a passo para ele. E aí você vai ter que desenvolver a tua capacidade de escrever e descrever aquilo que você quer. E aí você vai ter mais tempo para testar os seus padrões e depois simplesmente falar para ele mudar isso para você numa estratégia. Simples, rápido e fácil. Tá aí, tá? 500 likes, a gente solta os arquivos de treinamento e aí eu também jogo até esse código para vocês aqui, para ficar mais legal ainda. Tá bom? Quinhentinha, vai esse código também aqui de brinde para a galera, tá? Vocês viram como é que a gente cria isso? Então não é difícil, faça o seu aí. Beleza, galera? Espero ter ajudado. Inteligência artificial veio para ficar. Lembrando que nos vídeos anteriores e neste vídeo também, todas as versões que nós estamos utilizando das inteligências artificiais estão no modo gratuito. Não estamos pagando nenhum centavo por nenhuma delas. Tá? O que pode acontecer, eventualmente, é um limite de uso diário à medida que você começa a solicitar muita coisa para ele. Não sei se o Gemini, por exemplo, ele atualiza créditos dia a dia, então também é uma coisa que você vai ter que testar aí. Acredito eu que sim, porque nos testes que eu fiz aqui, como foram poucos testes, ele já trouxe ali o resultado que a gente queria, então não precisei ficar pedindo, repetindo, fazendo muita coisa com ele. O interessante é você dar a base para ele. Dando a base, o contexto do material para ele estudar, vai ficar mais interessante. Tá? Beleza? Espero ter ajudado. Utilize isso no seu dia a dia. Transforme suas estratégias em automatizações ou pelo menos indicadores que possam mostrar para vocês as condições de compra e venda, para que você possa ter mais segurança na hora de fazer suas operações. Tanto day trade quanto do swing trade. E aí, claro que você tendo isso aqui pronto, você vai poder colocar isso no módulo de automação para fazer os seus testes, né? Ah, vamos ver se o meu robô funciona. Você tem uma estratégia que você acha que é legal, quer ver se funciona? Pede para ele criar para você. Depois você faz os testes no replay de mercado utilizando o robô. Ou mesmo você utiliza no dia a dia para que você possa pegar operações em andamento, assim, o mercado em andamento, e você verificar se aquilo que você está fazendo é legal. Como eu estou falando para vocês do Black Arrow, olha lá, nós temos algumas operações aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, galera. Olha só. Tá lá, ó. Temos uma operação aberta aqui. Eu estou testando uma estratégia no Black Arrow. Tá vendo aqui? Black Arrow lá no índice americano, ó, S&P 500, tá? Então tá bem legal também, uma estratégia muito legal de price action puro, que depois que eu conseguir fazer com que isso funcione todas as vezes que eu quero ali, né? Nós vamos transformar isso aqui numa estratégia de execução também, né? Então nós estamos primeiro identificando se funciona a estratégia. Depois nós vamos falar para o nosso desenvolvedor ali, para o nosso Gemini, modificar essa estratégia. E aí sim, nós vamos mostrar para vocês lá na frente, tá? Por enquanto, estamos trabalhando com ela manualmente, só identificando ali os pontos de entrada e saída e fazendo os testes. Caso dê certo, a gente transforma numa codificação. Depois de codificar, fazemos os testes com ele em replay de mercado e depois trazemos para vocês, tá vendo? O processo é uma coisa passo a passo, né? Você não pode sair fazendo tudo de qualquer jeito. Valeu? Gostou? Está aqui o nosso assistente de desenvolvimento para Profit Chart, Black Arrow e Vector, Gemini, direto ao ponto. Apenas lembre-se, veja alguns gems, né, que são os assistentes, e vá para a opção criar. Aqui já tem, ó, parceiro de programação, tá vendo? Já tem ali um parceiro de programação, tá? Só que eu não sei aqui se ele já tem algum contexto. Então, ele já tem algumas histórias aqui, alguma memória, mas o mais interessante é você criar o seu. Eu acho que é o mais interessante, porque daí você dá o seu contexto para ele. Nós estamos utilizando, olha só, o 2.5 Flash, tá? Versão gratuita, ó, tanto é que nós não fizemos o upgrade, tá vendo? Beleza, rapidinho. Esse aqui é a ajuda rápida. Se você quisesse o Pro,
Aí tinha que ser mais ainda, ó, mais demorado. Vamos ver se tem que fazer. Ó, ele aceita, ó. Só não sei se ele vai lá no meu, ele tá com esse. Mas enfim, aproveita para fazer o seu teste aí, galera. Beleza? Vamos nessa? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você ficou até o fim desse vídeo, comenta aqui Gemini e lembra para nós aqui, pessoal, 500 likes, eu libero para vocês todos os códigos que a gente usou lá naquele vídeo anterior falando do cursor, que são as mesmas bases de treinamento, tá? O módulo de estratégia vai ficar aqui embaixo para você fazer o download já diretamente do site da Nelogica. E, chegando a 500 likes, eu libero todos aqueles arquivos de treinamento. Acho que são uns 8 arquivos, mais ou menos. Tá bom? Maravilha? Vamos nessa? Aproveita aí, faz seus testes. Depois, se você gostou da ferramenta, comenta com a gente aí, tá? Mas não deixa de comentar Gemini para eu saber que você chegou até o fim desse vídeo. Tudo de bom, muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau, tchau.